Bom dia. Abram comigo suas Bíblias, o Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 21. Marcos, capítulo 15, verso 21. Enquanto a gente abre aqui a palavra, eu quero perguntar algo para vocês. Provérbios 16, 1 diz assim: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quantas vezes em nossa vida nós fazemos planos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, e aqueles planos que a gente faz não funcionam, não dá certo? Quantos planos assim já aconteceram em sua vida? Alguns funcionam, alguns a curto prazo funcionam. Hoje mesmo o Saulo de manhã me ligou perguntando que camisa que eu iria. Fora, Saulo, vou de camisa rosa. Por quê? Ele desligou o telefone. Agora eu percebo por que ele ligou. Então alguns planos funcionam, outros nem tanto. Outros planos que você pensa em fazer não funcionam, não vão dar certo. Por exemplo, eu tinha um sonho, a médio, curto, longo prazo, de ser advogado. Parece que não deu certo. Não funcionou o meu plano. Mas o que acontece? Eu quero contar para vocês essa história deste homem. E antes de eu ler esse texto, para ilustrar melhor sobre o que eu vou falar, eu quero contar para vocês uma fábula. Não sei quantos aqui conhecem, mas é a fábula das 3 árvores. Vamos imaginar que no alto de uma montanha, 3 pequenas árvores estavam conversando entre si, falando sobre o que elas queriam ser ou desejariam ser quando elas crescessem. Então a primeira árvore, olhando para as estrelas, ela disse assim: bom, quando eu crescer e ficar bem grande, eu quero me transformar num baú muito precioso, e que as pessoas depositem em mim pérolas, ouro, coisas de grande valor. Este é o meu sonho. Para isso, eu quero ser cortado. A segunda, do alto daquela montanha, olhando lá embaixo, um bonito riacho, ela falou: eu não. Eu, quando eu crescer, ficar bem grande e bonita, eu quero ser cortada, e eu quero que as pessoas façam um navio de mim. E eu quero transportar por este mar reis, rainhas, gente muito importante. Este é o meu sonho. A terceira árvore, como estava num lugar bem alto, ela olhou para cima e disse assim: eu já não tenho tanta pretensão. Eu só queria que as pessoas, olhassem para mim, que elas se lembrassem de Deus. É o que eu quero. Eu quero ficar num lugar muito alto, e que as pessoas, ao olharem para mim, elas se lembrem de Deus. E elas conversavam assim, entre si. Muito tempo se passou. Elas cresceram, ficaram bem grandes. E um lenhador veio, não interpretava sonho nenhum, cortou estas árvores. A primeira, que gostaria de ser um baú de tesouros, se transformou num coxo, encheram ela de feno e ficou no canto. A segunda, que queria ser um navio maravilhoso, se transformou num barquinho de pesca e carregou peixe e pescador o tempo todo. A terceira, que queria que fosse vista por Deus, ficasse nas alturas, foi cortada em vigas e foi deixada num galpão. Que adianta ter sonhos, ter planos, sendo que as coisas não acontecem como você queria? Eu quero voltar no final nessa história só. Mas quantas vezes coisas desse tipo não acontecem com a gente? Nós temos sonhos, temos planos, temos projetos, e parece que de repente, tudo isso que você tinha em mente, tudo é desfeito. Por vezes, acaba parecendo que estamos no lugar errado, na hora errada, está tudo errado. Não tem nada a ver comigo isso aqui. Já aconteceu com você? Ou foi só comigo? Acabamos sofrendo aquele aparente mal.
nada do que eu tinha em mente aconteceu. Por isso, é só Deus quem pode saber o melhor lugar para você. Só Deus pode dirigir a sua vida e dar a você um fim que você deseja. A gente nunca sabe de nada. Você nunca está no controle da sua vida. Nunca. Aqueles que são nascidos de Deus não podem estar no controle da vida. Você não conhece o seu futuro. Portanto, eu digo a vocês hoje, através dessa história que eu vou contar, procure a direção de Deus em tudo em sua vida. Tudo que você for fazer, que esteja direcionado, alinhado à vontade de Deus, aí sim as coisas podem ser que aconteçam. Aí Deus dá aquilo que você precisa. Então a minha pergunta para a reflexão é: você está trabalhando no lugar certo? Você está fazendo hoje a coisa certa? Você está morando na cidade que Deus te mostrou? Você vai se casar de fato com a pessoa correta? A pessoa que você está namorando tal, vai se casar, é a que Deus tem para você? Os seus amigos, com quem você anda, você conversa, estão levando você para o caminho correto? Está tudo bem? Quero que você medite sobre essas coisas hoje. Se não buscarmos a direção de Deus, a direção divina, pode ser tarde demais. Quero ler então um trecho, Marcos capítulo 15, verso 21, com a gente aqui nesta manhã. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Só até aqui. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito, Deus, venha ministrar o nosso coração nesta hora. Queremos agora levar nossa mente cativa, Pai, em obediência ao Senhor Jesus. Que essa palavra, Deus, não volte para o Senhor vazia, mas ela faça aquilo que lhe apraz. E que esta palavra, Deus, venha provocar vida em nossa vida. Toque em nossos corações, Pai. Estamos sedentos e famintos por ouvir a Tua voz nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Simão parece ser este homem que eu vou contar a vocês, que parece estar na hora errada, no lugar errado, tudo errado na vida dele. E tudo que nós sabemos deste homem está na combinação dos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. E foi constrangido a carregar a cruz de Jesus. Quero que você entenda um pouco de quem era esse homem, de onde ele veio e o papel fundamental de Jesus na vida dele. Vai compreender um pouco mais sobre sonhos. Cireneu não era o sobrenome desse Simão, mas era o local que indicava o lugar do seu nascimento. Ou seja, Simão Cireneu, ele era um judeu africano. E eles eram muito influentes e numerosos pelo fato de manter uma sinagoga em Jerusalém, como diz lá Atos capítulo 6, verso 9. Era uma província localizada na região norte da África, fundada pelos gregos em 630 a.C. Essa cidade, Cirene, era uma das 5 maiores cidades gregas, e a mais antiga, e a mais importante de todas. Ela foi dada ao domínio romano cerca de 96 a.C. E Jerusalém tinha orgulho de ter uma sinagoga dos libertos para os visitantes de Cirene. Cirene hoje é a Etiópia. Essas cidades, antes de ser colônia grega, eram um reino chamado Sabá, onde tinha uma rainha, conhecida como Rainha de Sabá, e que muitos anos atrás tinha vindo conhecer o famoso rei Salomão e a sua sabedoria. Olha quanta coisa num versículo só. Quanta história num versículo só. E olha que interessante, a distância de Cirene e a cidade de Jerusalém, mais ou menos 1.600 quilômetros. O que Simão estava fazendo em Jerusalém, numa época em que essas viagens levariam meses? O que ele fazia lá? Simples. Um judeu tinha que pelo menos uma vez por ano peregrinar a Jerusalém
e participar de uma das 3 festas religiosas sagradas que ele tinha da sua cultura: festa dos tabernáculos, festa da Páscoa, festa do Pentecostes. Simão então foi para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Jesus aqui havia celebrado a Páscoa com os discípulos numa noite anterior. Tudo isso para poder ter o seu pecado perdoado. Ali, só ali em Jerusalém, era o lugar que você poderia ter o seu pecado perdoado se você fizesse tudo correto, como a lei mandava. Tem noção do desespero? Quero que você compreenda o que foi que Jesus fez por mim e por você e como era a vida destes homens antigamente. E você tem noção como é que de fato era o ritual da Páscoa naquele tempo? Tem ideia? Era mais ou menos assim: homens vestidos de linho branco e com cordeiros puros se dirigiam ao templo. Eles então eram examinados para ver se a veste e o cordeiro que ele trouxe estavam sem manchas, tudo perfeito. Só assim eles poderiam entrar no templo. E dentro do templo havia um altar com 2,80 metros de altura, todo feito de pedra, sem corte, sem ser trabalhado aquelas pedras. E logo após o sacerdote sacrificar ali o cordeiro, ele pegava esse cordeiro pelas patas traseiras, rodava 7 vezes no sentido horário, em torno do altar, deixava que o sangue batesse naquelas pedras, respingasse, escorriam pela parede. Quando o sangue já havia saído todo do cordeiro, o sacerdote pegava uma planta chamada isopo, citada em Salmo 51:7, e lá diz assim: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco que a neve serei. Isopo era uma planta, como se fosse uma esponja, que ela retia o líquido. O sacerdote então passava essa planta no sangue, derramado no altar, e depois de estar encharcada com sangue, ele aspergia sobre os homens ao redor. Jogava o sangue naquele sopro do cordeiro aos homens que estavam ao redor naquele lugar, para que ao menos uma gota de sangue daquele cordeiro morto respingasse nas vestes de linho branco que estavam entre aqueles homens que estavam lá dentro na hora do sacrifício. E aquela gota de sangue representaria então o perdão dos seus pecados. Olha a situação naquele tempo. Olha o que Jesus fez por mim e por você. E quando isso acontecia, de ter as vestes sujas com o sangue daquele cordeiro que foi morto, era uma honra, era um troféu. O judeu guardava aquela veste como um troféu durante aquele ano todo. Olha, eu fui perdoado naquele dia porque eu tenho uma gota de sangue no cordeiro. Por isso, eles viajavam de tão longe, viagens difíceis, cansativas, perigosas, para realizar este ato na sua cultura e para ter o seu perdão perdoado. Então, logo após essa viagem, Simão então chega a Jerusalém. Ele está ansioso com este momento, aquele momento esperado, o sacrifício do cordeiro no templo. Ele então entra pela porta de Damasco, ele se prepara ali para aquele ritual, troca a sua roupa suja de viagem por uma veste de linho puro e sem manchas. Imagina só, deveria estar muito feliz, era um momento único e especial em sua vida. E então ele pega tudo e vai em direção ao templo, a passos seguros, com a sua mente já pronta naquilo que vai acontecer, torcendo para que aquela gota de sangue do cordeiro pudesse respingar sobre ele e que ele fosse curado, que ele fosse perdoado da sua vida. Mas ao dobrar a esquina, ele se depara com uma grande aglomeração que ocupava ali todo o caminho. Ele não entende o que está acontecendo. Como é que ele vai fazer para chegar ao templo se no meio do caminho as pessoas estão em volta? Estão vindo uma multidão estranha, esquisita, estão gritando muito alto. Ele teria que esperar aquela multidão passar, ou então ele podia se contaminar com alguém impuro. Olha o desespero. Ele tinha que ficar de boa, não podia se contaminar, porque se ele estivesse sujo, ele não podia entrar, ele perdeu a viagem dele. Olha a situação daquele tempo. Então, o que acontece? Ele se aproveita,
se aproxima ali para ver o que estava acontecendo, e ele então vê ali um condenado, um homem que foi castigado e estava agora sendo obrigado a carregar uma pesada cruz. Um árduo caminho que ele estava fazendo do pretório até o Gólgota. E ele também carregava uma placa que dizia assim: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, em hebraico, em latim e em grego, para que todo mundo que olhasse para ele sabia quem ele era. Jesus de Nazaré é aquele homem que eu ouvi falar? É esse? Imagine a cena, imagine a situação, imagine o que ele pensou. É difícil imaginar que Simão nunca tenha ouvido falar sobre Jesus. Não havia como. Embora ele vivesse num país estrangeiro, toda Jerusalém estava ali agitada pelas notícias do carpinteiro de Nazaré, porque o trabalho do Messias não havia ocorrido dentro de um armário. Ele há pouco tempo atrás havia entrado montado num jumentinho, em meio ao grande alvoroço por parte do povo. Ele havia expulsado do templo os comerciantes. Ele começou a curar os enfermos. Regularmente ele confrontava escribas e fariseus. Tinha ressuscitado Lázaro. A nação de Israel estava em dúvida em relação de fato a quem ele era, mas tinha que reconhecer a presença daquele homem. Era impossível então que Simão não conhecesse ou não tivesse ouvido falar de Jesus. Mas era ele ali? É esse de que falam? É ele que está vindo? Mas assim, desse jeito, o que aconteceu? Tente se colocar no lugar de Simão. Ele deveria estar assustado com aquela cena, talvez nunca presenciado algo tão cruel e tão horrível em sua vida. Um homem ali, Jesus, desfigurado agora pelos flagelos. Ele tentou, talvez, de todas as formas, se esquivar daquela multidão que estava vindo em sua direção. Ruas estreitas, estava vindo em sua direção. Tenta se esquivar. Mas ao chegar perto de Simão, aquele condenado cai na frente dele, perto dele ali. Não aguenta mais, está cansado, cai no chão, misturando agora as suas vestes ensanguentadas com o pó da terra seca. Aquele condenado cai e fica ali. A cruz pesada demais, seu corpo estava debilitado, rasgado, dolorido, infeccionado. A dor daquele homem era imensa. Então, um soldado romano intima Simão a carregar a cruz com Jesus. Ei, você aí, ajude esse homem aqui a carregar a cruz porque ele está cansado. Puxa, imagine o que Simão pensou nesta hora. A Escritura não traz, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu vim de longe, me preparei, eu estou limpo, eu não posso me contaminar com um homem desse. Ele está sujo, eu não posso. Entenda a situação deste homem. Viajou 1.600 quilômetros, meses no deserto, diversas tempestades, altas temperaturas, para viver o momento mais esperado de sua vida. E de repente, ali, parece que o seu sonho, o seu objetivo, o seu plano vai ser mudado drasticamente. E agora, ele estava ameaçado de não mais acontecer, porque se ele tivesse contaminado com alguém impuro, tinha que ficar afastado por 7 dias. Ele tinha que ficar, ia perder o ritual da Páscoa. Olha a situação, o que você faria? Na sua mente, o que você faria numa situação como essa? Simão iria então ajudar um condenado, tinha que ajudar um condenado a carregar a sua cruz. Ele não cogita em dizer não, porque ele conhecia o tratamento que os romanos davam na época ou na cidade dele de Cirene. Eu sei o que os romanos fazem quando eles não são obedecidos. Então é melhor eu ir, melhor eu ajudar. E então Simão olha bem para Jesus. E apesar da face desfigurada pelas agressões, percebe ternura naquele olhar, mansidão. Simão não hesita e logo então faz o que lhe foi ordenado. Ele se inclina, ele se encosta ali ao corpo de Jesus, todo ensanguentado, e começa agora a carregar a cruz com ele, tendo assim a sua bela roupa de linho branca, também ensanguentada,
por Jesus. Imagine como ele se sentiu. Imagine toda a viagem que ele fez perdida. Ele não pode mais entrar no templo. Não vai mais poder participar da Páscoa. Não vai mais ter o perdão dos seus pecados. Nem no templo ele não pode entrar mais. Como é que você ficaria? Como é que você se sentiria quando o seu plano, quando o seu sonho não acontece? Aquilo que você parcou, trabalhou para acontecer, não acontece. Momento único na vida de Simão estava sendo ali arruinado. Lembrando que o sacrifício da Páscoa era feito uma vez só por ano. Então Simão teria que voltar 1.600 quilômetros, encarar a sua família e dizer que não conseguiu entrar. Dizer que não conseguiu nem participar do ritual. A maior honraria do judeu. Não pôde fazer. Não pôde entrar. Em meio àquele tormento, aquela frustração, ele estava ajudando Jesus a carregar uma pesada cruz. Este é o texto da nossa mensagem: mudança através da cruz, transformação através da cruz. E então ali ele percebe, ou ele perde o seu sonho. Seu objetivo ali foi frustrado. Mas, os mas na Bíblia são maravilhosos. Os mas é onde inclui eu e você. Mas, o que Simão não sabia é que ele havia encontrado o verdadeiro Cordeiro de Deus. O que Simão não imaginava é que ele estava ajudando de fato o verdadeiro Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo de uma vez por todas. Ele não imaginava isso. E também iria mudar o destino da vida dele. Deus estava ali realizando o seu objetivo, o seu sonho de uma forma extraordinária, que ele nem podia sonhar, que ele nem podia imaginar. Simão então fica constrangido ao ver aquele olhar ferido, mas tão meigo e puro de Jesus. Ele encara Jesus face a face, ali juntinho com Jesus, ao lado, na cruz com Jesus, face a face. E ele ali percebe que aquele homem não era um condenado, aquele homem era inocente, aquele de fato era Jesus de Nazaré que estavam dizendo. Ele de fato era o rei dos judeus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era esse. Uma das passagens que eu acho bem interessante no filme da Paixão de Cristo, na cena em que Simão pega a cruz, Jesus fica olhando para ele. Logo Simão percebe quem Jesus é. E agora ele passa a ficar revoltado com as pessoas que estavam agredindo a Jesus. Simão ali realmente soube que estava ali o real Cordeiro de Deus. As suas vestes estavam manchadas de sangue, do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus. O grande sonho então de Simão foi concretizado de uma forma extraordinária. Lembra do objetivo dele? Participar da cerimônia do templo de Jerusalém, para tentar receber uma gota de um sangue de um cordeiro pascual. E agora, ali, juntinho, estava juntinho com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ao lado dele, junto com ele, carregando a cruz com ele, o sangue precioso sendo derramado na terra, para curar a humanidade, para perdoar pecados, estava agora escorrendo pela pele de Simão. Tem ideia de como Deus faz muito além do que você quer, do que nós imaginamos, de que Deus é quem sabe o que você precisa? A Bíblia não diz quantos minutos durou a caminhada de Simão junto a Jesus, mas imaginamos que Jesus nunca vai a algum lugar ou faz alguma coisa sem ministrar alguém. Então você imagine o privilégio que este homem teve, estar do lado de Jesus, ouvindo ali, talvez Jesus tenha falado para ele: não temas, porque hoje você não recebeu apenas uma gota do sangue do Cordeiro, mas você recebe hoje, Simão, a vida do Cordeiro em você mesmo. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apenas creia, Simão. Creia nisso. Muitos que estavam ali, muitos que estavam naquele momento, acreditavam em Jesus, acompanharam sua crucificação, mas Simão ajudou Jesus a carregar a cruz e teve suas vestes sujas com o sangue de um homem inocente, rei dos judeus que foi crucificado, condenado sem merecer. Imagine Simão vendo o resto daquelas situações. Creio que ele deva ter visto ou sentido os tremores de terra,
Deve ter visto ali o tempo se fechando, o tempo ficando escuro, o alvoroço entre as pessoas, o véu do templo se rasgando, mas depois daquele momento nada mais lhe importava, a não ser regressar aos braços da sua família e contar para eles o que havia de fato acontecido. Mas uma coisa interessante nessa história, nesse relato do caminho da cruz, ou a crucificação, é que entre a multidão existia 3 grupos distintos de pessoas que estavam ali assistindo tudo, vendo de pertinho tudo. O primeiro grupo de pessoas é aquelas que estavam sendo oprimidas pelas leis religiosas. Olha só, o judaísmo estava fracassado, seus sacerdotes corrompidos e indiferentes com problemas e necessidades do povo. Jesus mesmo disse em Mateus 15:8: eles gritam o meu nome, mas seu coração está longe de mim. O templo era um local de comércio. O próprio Jesus demonstrou sua revolta quando foi lá e expulsou os comerciantes de lá. O judaísmo estava separando as pessoas de Deus cada vez mais, e isso criava um fardo muito grande para as pessoas carregarem. Fariseus e escribas naqueles dias tinham a função de interpretar a lei e tinham a função de ensinar a lei. Mas o que eles estavam fazendo? Acrescentavam pretextos humanos, interpretações humanas, interpretação particular que Deus nunca pediu. Por exemplo, eles ensinavam o povo que durante o sábado você não podia dar mais do que 1000 passos. Imagina viver assim com Deus. Você vai contar os passos que você dá no sábado? Deus nunca pediu isso. Era isso que aqueles homens estavam fazendo. Aliás, a religião faz isso. A religião põe peso. A religião cria métodos, maneiras de você se aproximar de Deus, quando na verdade é Deus que vem até você. Mas eu quero te perguntar, por falar em peso, por que nós viemos aqui ao culto? Ou por que a gente vem ao culto todos os domingos? É só para desencargo de consciência? Eu não fui no culto, fico mal porque é minha parte. Ou você entende que você vem aqui para adorar a Deus, para você abençoar vidas, porque que é alimento para a tua alma? Por que você vem ao culto? Por que você lê a Bíblia? Ou você não lê por quê? Você entende que isso é bênção para você? Você entende que a palavra de Deus te dá conhecimento, te revela quem Deus é? Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. É assim que funciona. Olha que tremendo. A religião cria essas coisas. Mateus 23, de 1 a 4, Jesus disse a estes homens que eles estavam colocando sobre o ombro das pessoas tanto peso, mas que nem mesmo eles eram capazes de carregar. Simão era assim, ele estava seguindo sua religião, mas ao encontrar Jesus, ele tem uma nova visão. Diferente do judaísmo, onde era necessário ter suas vestes brancas para ser purificado, Jesus vem e lava as vestes de Simão com o sangue. Olha que estranho, como a religião prega como Jesus é. Olha como é estranho. Mas naquela multidão também havia um segundo grupo de pessoas que estavam ali vendo tudo, acompanhando tudo. Aquelas pessoas que estavam sobrecarregadas pelo pecado. O pecado é responsável por cegar o ser humano e tornar o ignorante e indiferente com a verdade pura de Deus. O pecado suja a sua alma. O pecado fere o coração de Deus. O pecado é trevas. E se está em trevas, como é que você vai enxergar alguma coisa? Como é que você toma decisão estando em pecado? Você não consegue enxergar nada. Para você entender como funciona a questão do pecado, mexa numa folha. Eu vou lá e escrevo muito naquele papel, com um grafite, eu vou lá e escrevo demais, e eu apago aquela folha depois. O grafite sai dali, mas a marca que a grafite causou no papel nunca mais sai. O pecado é assim. O pecado mancha a sua alma. E ali, quantas pessoas estavam dessa maneira? Naquela multidão havia pessoas dessa forma, pessoas que estavam com a culpa do pecado, a vida errada, publicano, pecadores, cobradores de impostos, prostitutos, que além do peso do pecado sofriam ainda com a sociedade, porque marcavam pesado em cima deles. Olha que vida! Não bastasse o peso do pecado, aquelas pessoas vinham com um ódio, eram pessoas odiadas o tempo todo. Ai, como o perdão suaviza. Puxa, como o perdão de Deus nos tranquiliza. Lembra quando você entregou a vida para Jesus?
Lembra quando você descobriu que Jesus perdoou o pecado? Lembra do alívio que te deu? Puxa, a única coisa que eu me lembro, quando eu confessei a Jesus como meu Senhor e Salvador, era da paz, era da tranquilidade que eu senti. Puxa, eu sou perdoado mesmo? Deus, Ele me perdoa de fato? Puxa, como o perdão nos tranquiliza, como o perdão nos alivia. É só isso que eu me lembro. Mas você se lembra o que o pecado faz e como o perdão suaviza? Terceiro, naquele grupo de pessoas ali naquele lugar, naquela multidão, haviam aqueles que estavam cansados com os problemas da vida. Puxa vida, como problemas da vida nos cansam, dia a dia, como cansa. Mulheres que trabalham em casa, faz trabalho, lava a louça, limpa o chão, daqui a pouco está sujo de novo, como cansa, dia a dia cansa. Parece que não rende, não faz nada, cansa. Problemas da vida. Havia muita gente ali sofrendo com os simples problemas da vida. Viúvas, pobres, órfãos, doentes. Eram tantos sofrimentos. Essa gente não tinha mais como lutar. Essa gente vivia à margem da sociedade. Tinha grandes problemas. Infelizmente hoje vemos a mesma realidade. Há tanta gente que sofre. Gente que não consegue dormir direito. É muita gente angustiada, problemas da vida, gente que não consegue mais andar em paz consigo mesmo, ficam pensando no dia a dia, tanta coisa, problemas da vida. Acontece assim. Só que, segundo essa passagem, elas estavam lá e continuaram lá. Viram Jesus do lado, mas não tiveram a vida transformada, não aconteceu nada com elas. Continuaram com seus pecados, continuaram com religiosidade, continuaram com o problema da vida, passou por lá. O próprio Jesus passou por ali e não aconteceu nada com elas. Mas Simão foi o que mais acompanhou de perto a salvação da humanidade. Jesus nunca operou nada na multidão, a não ser pães e peixes. Mas eram pessoas que eram mudadas, como Simão. Ele fez parte disso. Ele ajudou o mestre naquele momento. Ele sai de Jerusalém e vai completamente atordoado com a cena que nunca mais sairia da sua cabeça. Uma longa jornada de volta tinha que ser feita, mas agora ele carrega dentro do seu coração a imagem machucada de um homem que era inocente. Dentro da sua bagagem vai uma roupa de linho branco encharcada de sangue. Da salvação eterna dada pelo Cordeiro de Deus estava ali, na bagagem dele. Ele podia mostrar. Simão creu. Ele foi direto de volta para sua casa. Simão reúne a sua família e fala de como aquele acontecimento do dia estava encravado em seu coração. Ele estava mexendo dentro do seu íntimo. Seus filhos, sua família, os seus amigos querem ver então o troféu. Simão tira a veste de linho fino e lhes conta a história da crucificação. Todos choram juntos e se convertem ao nome que está acima de todo nome. E a partir dali, daquele momento, ele nunca mais seria um judeu praticante, mas um cristão nascido de novo. Toda a família de Simão foi impactada pelo seu testemunho. Como é que cheguei a essa conclusão? Romanos capítulo 16, verso 13. Vemos o relato de que seus filhos e a sua esposa fizeram parte da igreja primitiva. Olha o que diz lá: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Em Marcos 15, 21, o texto que nós lemos, é relatado que Simão era pai de Alexandre e Rufo, certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo. Sendo assim, uma das primeiras famílias gentias, evangelizadas após a crucificação. E olha como Paulo refere-se a Rufo, eleito no Senhor, e a esposa de Simão como sendo qual uma mãe para ele. É um exemplo do pai conduzindo sua família a Cristo. Olha que interessante, Simão ajudou Jesus, Rufo converteu-se, e juntamente com a sua mãe ajuda agora o apóstolo Paulo. Olha que tremendo.
Olha que maravilha. Eu quero concluir. Lembra da fábula do começo das 3 árvores? Aqui então havia virado um coxo. Certo dia ela percebeu que o céu estava estrelado, uma noite diferente. Havia sons, melodias naquele ar. E uma jovem colocou naquele coxo uma criança. E algumas pessoas vieram para adorar, para se prostrar, trouxeram presentes para aquela criança. E aquela árvore que tinha um sonho de ser um baú de tesouro, percebe que ali dentro estava o maior tesouro da face da terra. Jesus estava ali. O seu sonho foi realizado de uma forma extraordinária. A segunda, que queria ser um navio maravilhoso, transportar reis e rainhas. Um dia, ela estava no mar, com alguns homens em cima dela. O mar estava revolto, de repente ficou revolto, mas parecia que o barco ia afundar e tinha um homem dormindo no barco, e de repente esse homem levanta. Este homem agora repreende o mar, repreende o vento, diz: aquieta-te. E o mar ficou calmo, o vento ficou calmo. E aquela árvore percebe que dentro dela estava o Rei do Universo. Jesus estava ali. O seu sonho foi realizado de uma forma extraordinária. A terceira árvore, que queria ser muito grande, ficar num lugar bem alto, e que as pessoas olhassem para ela e lembrassem de Deus, foi cortada em vigas. Certo dia, ela foi pega de novo em vigas, e foi feita uma forma de cruz. E colocaram naquela cruz um homem. Esta árvore ficou apavorada porque não era este o sonho que ela queria. Ela não queria que alguém fosse morto nela, mas que alguém se lembrasse de Deus ao olhar para ela. Mas ela percebe que aquele homem que estava sendo colocado ali era um homem inocente. E ela então começa a perceber que aquele homem não era um homem comum, que aquele homem era o Filho de Deus, dando a sua vida naquela cruz. O sangue derramado ali iria ficar marcado pela história inteira. E ela então vai compreender que cada vez que as pessoas olhassem para a cruz, iriam se lembrar de Deus, como ela tinha pensado no começo. As árvores, aquelas 3 árvores, somos nós, né? As árvores não tiveram os sonhos que ela queriam que acontecesse, mas Deus fez infinitamente mais. Aconteceu muito melhor do que eles imaginavam. Suas realizações foram 1000 vezes melhores e mais sábias do que elas haviam imaginado. Temos os nossos sonhos e os nossos planos que, por vezes, também não coincidem com os planos de Deus. Porque Deus tem muito melhor para nós. Tudo que nós temos que fazer é alinhar a nossa vontade ou o seu desejo com a vontade de Deus. Porque Deus sabe, Deus sempre pode nos surpreender com a sua graça, com a sua generosidade e com a sua misericórdia. Quero que você compreenda com isso que tudo vem de Deus. Tudo é dele. Então você pode esperar nele. Ele sabe do que você precisa. Ele conhece seus sonhos. Olha só, Simão também tinha planos, tinha sonhos, tinha objetivos. Queria chamar o louvor aqui à frente já. Mas, se você comparar o plano de Simão, o objetivo que ele tinha, com o que Deus tinha para ele, torna-se agora insignificante. Simão nunca imaginou ver o próprio Deus ali, face a face, em Jesus Cristo. Foi assim a sua conversão. No meio da rua, teve um encontro extraordinário com Deus, através de Jesus. Um homem que nunca imaginou que ia ter a sua vida transformada por uma cruz. Estava indo a um ritual, indo ao que a cultura dele pedia. A gente pode olhar para Simão e entender, aprender com o gesto dele, que Deus está perto, Deus está próximo, está no nosso dia a dia. Deus tem interesse em mudar a sua história, em mudar a sua vida. Só temos que, como Simão, abraçar a sua cruz. Vamos nos colocar em pé. Vamos adorar o Senhor.